Professor, a gente pode começar? Pode. Pessoal, você tá todo mundo ouvindo? Tá tudo certo? Bom, boa noite. Eu sou a Maria Clara Sarti. Eu sou gerente de comunicações do Senagre Júnior, que é uma empresa de consultoria agrícola formada por alunos da Unesp de Botucatu. E a gente conta com o respaldo de professores da graduação e da pós para oferecer um serviço de qualidade. Aqui embaixo vocês podem ver os nossos contatos do Instagram e Facebook. Então, se você procura alguma consultoria agrícola para a sua propriedade, não hesite em contactar a gente e faça um orçamento hoje mesmo. Hoje nós iremos iniciar nosso primeiro webinar com o tema principal proteção de plantas com o professor doutor Ulisses Antoniassi. Ele tem graduação em agronomia pela Universidade Estadual de Londrina. Ele tem mestrado em agronomia pela Energia de Cultura pela Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho, na Unesp, e doutorado em agronomia em energia de agricultura também pela Unesp. Atualmente, ele é professor titular no Departamento de Engenharia Rural da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp, em Botucatu, e tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em máquinas e implementos agrícolas, atuando principalmente nos seguintes temas: adjuvantes, tecnologia de aplicação, pulverizadores, defensivos agrícolas, aviação agrícola, ferrugem da soja e deriva nas aplicações. E hoje ele abordará conosco as tecnologias de aplicação na agricultura. Professor, quando você quiser, fique à vontade para começar. Tá joia, Maria Clara, obrigado pela introdução. Meu boa noite para o pessoal que está participando com a gente, com o Senagre Júnior nesse evento. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês. Eu vou compartilhar alguns slides para que a gente possa organizar a nossa conversa hoje a partir desse trabalho que a gente vai mostrar para vocês relativo à tecnologia de aplicação. Tudo que a gente tem desenvolvido nesse tema é um pouco do que se faz hoje dentro do trabalho de ensino, pesquisa e extensão dentro da FCA Unesp, e boa parte do trabalho que a gente faz está relacionado com os trabalhos de orientação que a gente faz dentro do curso de pós-graduação. Então, tem uma equipe grande de alunos de mestrado, doutorado, estagiários, que fazem o corpo técnico do nosso laboratório, né, o Laboratório de Máquinas para Pulverização, que fica dentro do NEMPA, que é o Núcleo de Ensaio de Máquinas e Pneus Agroflorestais, do Departamento de Engenharia Rural aqui da Unesp de Botucatu. Então, eu já deixo o meu contato, né, o e-mail está aí, e na medida que vocês tiverem a oportunidade, ao final dessa apresentação, a gente vai estar respondendo as perguntas, mas se ficar alguma coisa para trás, será um prazer fazer contato com vocês dentro dessa interação que para a universidade é muito importante, que é o serviço de extensão. Uma parte importante do trabalho nosso também é feito pela nossa equipe de pesquisadores, né, o Alisson, Rodolfo e o Fernando, que fazem parte da Agroefetiva, que é uma empresa que se iniciou aqui, incubada aqui dentro da FCA, e hoje é parte do corpo técnico através de parcerias com a nossa fundação, né, a FEPAF, Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais, e todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento que a gente tem dentro do nosso laboratório tem como participação a nossa equipe de pesquisadores, né. Gostaria também de aproveitar a oportunidade para mostrar para vocês a segunda edição do nosso livro, né, o livro Tecnologia de Aplicação para Culturas Anuais. É uma coedição da editora Aldeia Norte, com a FEPAF. A editora Aldeia Norte é a editora que faz a revista
Plantio Direto, que é uma revista bastante conceituada dentro da agricultura, né? Então, se alguém tiver interesse nesse livro, esse livro tem 23 coautores de capítulos nacionais e internacionais e trata de todos os temas ligados à tecnologia de educação, focado nas culturas anuais. Então, todos os temas relacionados à aplicação de inseticidas, fungicidas, herbicidas, toda a parte de tecnologia de aplicação, equipamentos, tudo abordado de maneira bastante técnica. Essa é a segunda edição, a primeira edição desse livro foi em 2011, e a gente lançou agora no final do ano passado essa edição, que é uma edição que sofreu uma profunda revisão e teve seu conteúdo ampliado também. Então, se alguém tiver interesse, é só fazer contato com a Fundação. Bom, eu vou abordar um pouquinho da interligação entre os diversos temas que são componentes da tecnologia de aplicação, né? Então, quando a gente fala de tecnologia de aplicação, a gente procura visualizar a ideia, né, de um defensivo sendo aplicado, mas tem que pensar em todo o conhecimento que tem em volta desse trabalho, né? Então, pensar no processo de pulverização é importante, dentro do princípio de que é o processo de pulverização que leva as gotas, né, do spray junto com os defensivos, com a adubação foliar, com aquilo que está sendo aplicado com essa cauda, com esse pulverizador, para ter contato com as folhas e exercer o seu papel dentro do tratamento fitossanitário. Mas a gente tem muito mais além do que o processo de pulverização, né? Então, tudo que se interliga dentro dessa integração de conhecimento com relação ao que vai dentro do tanque do pulverizador, então, os defensivos, os adjuvantes, os produtos de nutrição e tudo aquilo que a gente pode colocar como componente da cauda de aplicação. Nós temos uma interação importante hoje da tecnologia de informação e dos recursos humanos dentro do processo de tomada de decisão das aplicações, então isso faz parte do processo também. A gente tem aquilo que é talvez o mais importante do ponto de vista agronômico, do ponto de vista fisiológico, né, e do ponto de vista econômico, no sentido da produção, que são os alvos da aplicação, então as plantas e os insetos, os fungos, o solo, tudo aquilo que pode ser de alguma forma alvo para essa aplicação. E finalmente a gente tem o ambiente no qual todo esse sistema está inserido e que precisa ser observado dentro da ótica das boas práticas, né, da ótica do menor risco, da ótica da otimização e principalmente da ótica da sustentabilidade do processo produtivo. Então, se você integrar todos esses conhecimentos, né, passando pela pulverização, pela cauda, pela tecnologia de informação, os recursos humanos, os alvos e finalmente o ambiente, você tem uma tecnologia de aplicação que tem, vamos dizer assim, uma chance de realizar com sucesso essa interação entre a tecnologia que está lá no defensivo, que faz parte do processo fitossanitário, né, o controle das pragas, doenças e plantas e finalmente a produção que vai garantir a sustentabilidade do processo. E se a gente observar o que a gente teve de evolução nesses últimos anos, a partir dessa ideia da tecnologia de aplicação, a gente pode ver que a gente passou por etapas que marcaram de maneira bastante clara a evolução das técnicas, né? Então, se vocês observarem essa imagem que está no canto inferior esquerdo, é um pulverizador bem antigo, e a gente vê uma barra de aplicação, né, em alguns lugares saindo bastante produto e outros menos. A gente, né, se conseguir olhar, vai ver que a pessoa que está aplicando ali não tem cabine, não tem EPI, e dá uma impressão, né, de uma falta de qualidade, e vocês não imaginam que essa foto é uma foto de uns 35, 40 anos atrás, de um catálogo que se propunha a vender tecnologia de aplicação. Então, vocês imaginem que uma coisa dessa que hoje, olhando de maneira básica, a gente enxerga toda uma série de problemas de qualidade relacionada ao que está sendo feito, e há 40 anos era mostrado como uma foto cuja ideia era vender a tecnologia. Claro que a gente teve uma série de mudanças dentro do perfil tecnológico, na agricultura como um todo, mas dentro do setor de máquinas, mecanização e, em especial, na tecnologia de aplicação, a partir da disponibilidade de novas tecnologias. Então, a gente passou a ter máquinas mais avançadas, com eletrônica embarcada, com mais segurança, com mais desempenho. Então, aí a gente passa para a imagem
no canto inferior direito, onde a gente já vê um autopropelido pulverizando numa cultura de cana, então já com uma situação bastante mais favorável com relação à qualidade e segurança. E a gente tem, né, na foto do lado superior direito a imagem de um avião pulverizando uma lavoura. Essa foto é uma foto tirada no centro-oeste, mostrando, né, sistemas de pulverização de alta capacidade, de alto desempenho, né, de alta rentabilidade, né, que foram sendo agregados a partir da ideia de você reduzir custos, muito importante, né? Então, ao disponibilizar novas tecnologias, isso nos permitiu ganhar desempenho, ganhar segurança e reduzir custos, né? Mas também nos permitiu tratar de maneira mais competente as questões regulatórias, as questões de sustentabilidade dentro do processo produtivo, na forma do respeito às questões ambientais, né, ao regramento do uso dos produtos e da tecnologia. Então, essa evolução, essa mudança do perfil tecnológico trouxe para a gente hoje uma tecnologia de aplicação que é muito mais segura e muito mais competente. Agora, a gente tem uma série de fronteiras de conhecimento que a gente precisa colocar dentro vamos dizer, da equação, né, para a gente poder entender onde que está a tecnologia de aplicação hoje, né? Então, se a gente observar dentro dos laboratórios, a gente tem laboratório, a gente tem uma interação muito grande com o setor produtivo, muitos dados que são usados para fazer os serviços de extensão, as palestras, né, são gerados no nosso laboratório, e a gente vê que a fronteira do conhecimento hoje está na interação das pontas com as caudas, né? Então, todo mundo está buscando entender por que numa determinada pulverização a gota fica maior, fica menor, por que dá mais deriva, menos deriva, e tudo isso tem muito a ver com a interação entre os elementos de geração de gotas, então os atomizadores, as pontas, né, os vários modelos, o desenho interno, a engenharia com a qual você produz o elemento de geração de gotas, e a tecnologia que está dentro do tanque do pulverizador. Então, os componentes da formulação dos produtos, as misturas, os adjuvantes, né, e todos os processos de tomada de decisão que levam você a usar esse produto lá dentro do tanque, né? E, a partir daí, a gente vai estendendo as fronteiras de conhecimento para o controle de deriva, né? Muita gente estudando arquitetura de planta para poder otimizar a distribuição de produtos e toda essa questão de você trabalhar a otimização do processo produtivo. Fisiologia de plantas é um tema extremamente importante hoje, e que tem uma interação muito grande com a tecnologia de aplicação, muita coisa, né, de absorção de produto, penetração, né, resistência para a lavagem da chuva, está ligada a essa questão fisiológica das plantas, as misturas em tanque, toda a parte química, né, os adjuvantes, os aspectos regulatórios, então a legislação, as bulas dos produtos, tem muita coisa hoje que está mudando. Isso tudo é fronteira de conhecimento, etapas do processo que a gente tem que estar ligado, que a gente precisa estar interagindo, né? A tecnologia de informação, então toda a eletrônica embarcada, e aí conectividade passa a ser um desafio, uma fronteira de conhecimento. A gente precisa avançar essa questão para poder ter a tecnologia de aplicação sendo usada dentro do seu máximo, né? E, finalmente, o que a gente chama de sistemas de suporte à decisão, né? Popularmente chamado de Big Data, né? Você usar os dados para entender, processar e tomar decisões. E eu acho que esses elementos todos aí representam aspectos que todo mundo que trabalha com tecnologia de aplicação hoje tem alguma preocupação. Agora, esses desafios, eles passam pelo menos por 3 etapas bem interessantes dentro dessa ideia do desenvolvimento tecnológico, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar, assim, uma aplicação para ser mais competente, mais ajustada, ela precisa trabalhar com a ideia de que você tem que ajustar a tecnologia de aplicação para a quantidade de planta, para a arquitetura da planta que você está usando, né? Essas 2 fotos mostram bem 2 situações com arquiteturas bem diferentes, né? Então, nesse sentido, a evolução da tecnologia de aplicação passa por sensores, para que eu possa interpretar essa arquitetura de plantas, né? Por sistemas de suporte à decisão que vão aprender com as leituras desses sensores como que eu tenho que ajustar essa técnica para otimizar o processo, né? Modo de ação de produto, adjuvante, formulação, quer dizer, a cauda vai precisar, né, ser ajustada para essa situação, né, ou para essas situações de diferentes arquiteturas de planta. E, finalmente, dos aspectos mais importantes é que nós vamos ter que ajustar, né, tamanho de gota,
volume de cauda, ou seja, a vazão das pontas de pulverização, para otimizar a aplicação frente a esse desafio da arquitetura. Um segundo desafio, que é muito premente nos sistemas de aplicação de alto desempenho, é a questão do ajuste de vazão e de velocidade. Então, se você põe uma máquina para trabalhar no campo, ajusta ela com uma pressão, por exemplo, de 45 PSI, né, e vai andar com ela a 20 km por hora. Se você, por qualquer motivo, tem uma área melhor, você acelera a máquina, por exemplo, até 27, essa pressão sobe de 45 para 70. Isso vai fazer as gotas ficarem mais finas e eu vou ter mais risco de deriva. E no lado oposto, se eu reduzir a velocidade, por qualquer que seja o motivo, de 20 para 15, essa pressão cai de 45 para 25 e eu passo a ter gotas mais grossas, eu posso ter falhas nas pontas. Então, onde estão os desafios, né, num sistema como esse? Né? Eu ter sistema de suporte à decisão que faça ajustes no pulverizador para evitar esses problemas. Eu preciso ter sistemas que me permitam ajustar o tamanho da gota à vazão, né, de forma a corrigir o volume de cauda sem mudar o tamanho de gota. E, finalmente, o terceiro desafio que a gente coloca para inserir a tecnologia de aplicação dentro dessa modernidade que a gente tem hoje é a questão da gente lidar, né, com os ajustes da aplicação em função das condições meteorológicas. Né? Afinal, quando eu tenho uma meteorologia mais favorável ou menos favorável, eu preciso ajustar a técnica. Então, a gente sabe, né, isso vem sendo discutido há muito tempo, que em condições mais ideais você pode usar gotas menores, volume de cauda maior, né, para otimizar o desempenho da aplicação, otimizar a cobertura, mas a gente sabe que isso é válido para quando eu tenho uma condição meteorológica mais amena, né, temperatura mais baixa, umidade mais alta, e que quando a umidade e a temperatura vão ficando menos adequadas, então mais temperatura, menos umidade, portanto mais chance de eu perder as gotas por evaporação, né, condição de vento. Então, eu passo a ter condições mais extremas, eu tenho que trabalhar com gotas maiores, né, para proteger essas gotas contra o risco de deriva, e aí com gotas maiores, para manter a cobertura, eu preciso ter volume de cauda maior. Então, eu passo a ter um terceiro desafio, que é você ajustar a máquina, né, a essas condições meteorológicas de maneira automática. Então, sensores meteorológicos, a própria conectividade da máquina com as estações meteorológicas. Eu preciso de um sistema de suporte à decisão que me ajude a tomar decisões baseado nessa interação da tua máquina com as condições da meteorologia local. E, finalmente, eu preciso ter, de uma maneira bastante direta, produtos, né, que resistam a essas condições meteorológicas, que trabalhem em condições mais extremas para que eu possa ter a flexibilidade de uso dos produtos. E, finalmente, né, eu vou precisar, de alguma forma, ajustar o tamanho das gotas a essa variação das condições meteorológicas, de forma que eu possa trabalhar com a máquina ao longo do dia e a máquina vá se ajustando a essas condições meteorológicas de maneira automatizada. Então, veja que eu tenho 3 desafios importantes para poder entrar nesse universo, né, da agricultura digital, nesse universo da automação, da eletrônica embarcada. E quais são as soluções para esses desafios? Né? O que a gente precisa fazer para poder ajustar a nossa técnica, para poder estar pronto para enfrentar esse desafio da agricultura digital, da agricultura moderna, dentro desse conceito, né, da disponibilidade de dados, da conectividade? Então, em primeiro lugar, se eu pensar naquele desafio número 1, de ajustar a tecnologia de aplicação frente à arquitetura das plantas, então eu vou precisar de sensores, vou precisar de cauda e vou precisar de ajustar o tamanho das gotas frente à vazão das pontas. Né? Eu preciso ter um ajuste que seja automático e que compense essas distorções que podem ocorrer, né, de você trabalhar a vazão e o tamanho de gota das pontas, gerado pelas pontas. Eu vou precisar, para esse desafio número 2, sistema de suporte de decisão, então preciso de tecnologia de informação, e vou ter também, né, para ajustar a tecnologia de aplicação à velocidade, que é ajustar o tamanho das gotas à vazão das pontas, né, sem que eu tenha essa variabilidade de pressão que possa causar, eventualmente, né, uma perda maior ou um risco maior de deriva. E se eu pensar no desafio 3, eu continuo tendo o sistema de suporte à decisão, né? Eu volto a discutir também a questão dos produtos, dos adjuvantes e da cauda em geral, até porque, dependendo do modo de ação, dependendo da resistência do produto às condições meteorológicas, eu vou ter o melhor ou não, né, desempenho. E, de novo,
né, pensando nessas condições meteorológicas, eu volto a discutir. Eu preciso ajustar o tamanho das gotas à vazão das pontas, pensando na ideia de que, em condições mais adequadas, eu posso fazer um volume de cauda menor, em condições menos favoráveis, eu vou ter que aumentar o volume de cauda para poder trabalhar com uma gota maior. E lembre-se, tudo isso tem que acontecer ao mesmo tempo. O que chama atenção nesse sentido é o seguinte: para todos os desafios, eu tenho que ter sistema de suporte à decisão, ou seja, eu tenho que trabalhar com dados, eu tenho que ter informação. Então, a base da agricultura moderna e a base da tecnologia de aplicação moderna é informação. Esse é o primeiro ponto. Tá? Em segundo lugar, eu preciso ter, né, pelo menos em 2 desses desafios, isso fica muito claro, eu preciso ter novos produtos, eu preciso ter adjuvantes competentes, formulações competentes para permitir que os produtos exerçam, né, dentro da sua disponibilidade para o tratamento fitossanitário, o máximo desempenho. Né? Agora, uma coisa que chama muita atenção, né, se você tenta migrar o conceito básico da aplicação com essa modernidade, com essa agricultura digital, com essa ideia de você inserir a agricultura dentro desse conceito mais moderno de tecnologia de aplicação, é que em qualquer caso a gente vai precisar trabalhar com o ajuste do tamanho das gotas frente a diferentes vazões das pontas, sem que eu tenha maior risco ou menor desempenho da aplicação. Então, vai ser importante eu localizar, ajustar e posicionar meu equipamento para que ele possa fornecer o tamanho de gota correto, na vazão correta, frente a todos esses desafios. Né? Então, como que eu vou colocar a tecnologia de aplicação hoje dentro desse conceito da agricultura digital? Como que eu vou migrar, né, a tradição da tecnologia de aplicação, volume de cauda, tamanho de gota, cobertura, deposição, menor risco de deriva, dentro desse conceito de você trabalhar com a tecnologia de informação? Então, o que eu posso fazer é unir todos esses conceitos, então buscar tudo isso que nós falamos, né, a partir desses desafios e colocar, por exemplo, dentro de uma máquina, sistema de suporte à decisão, então eu vou precisar ter a tecnologia de informação embarcada, né, com muita informação, com conectividade para que eu tenha acesso à informação. Eu vou ter que ter esses produtos dentro do tanque, junto com esse sistema de suporte à decisão, para que eu tenha otimizado, né, o processo fitossanitário. Vou ter que ter essa máquina, né? Então, ao mesmo tempo que essa máquina tenha suporte de decisão, que ela esteja usando o produto otimizado e que ela possa fazer o ajuste do tamanho das gotas e da vazão da ponta de maneira a compensar esses ajustes sem que eu perca a qualidade e sem que eu implique em maior risco de deriva, então que eu mantenha a segurança, né? Eu vou precisar trabalhar com diferentes volumes de cauda, diferentes doses de produtos, né, e a diluição de produto no tanque, isso passa a tornar isso muito difícil, porque em alguns momentos eu tenho que colocar uma dose de produto maior, mas um volume de cauda menor. No outro momento eu tenho que colocar um volume de cauda maior sem alterar a dose do produto, então a injeção de defensivos vai se tornar importante também. E aí, num prazo mais curto, viabilizar esse ajuste de tamanho de gotas para que eu possa colocar esse processo o mais rápido possível em andamento, para que eu possa aproveitar toda a informação que está disponível e fazer essa máquina, né, ter o máximo desempenho com a máxima segurança. Então, vamos imaginar como que eu faria isso. Tá? Então, vamos pegar aquela nossa máquina básica e vamos tentar inserir os processos. Então, eu vou precisar, né, pensar em telemetria, em computador de bordo, para que eu possa ter retirar a informação da máquina para analisar o processo decisório, né? Passar a informação do escritório, dos sensores e de tudo que eu tenho disponível na propriedade para dentro da máquina, para que ela possa reagir a esse processo de tomada de decisão. Eu vou ter que ter sistemas, por exemplo, como válvulas PWM, eu vou falar delas daqui a pouquinho, que nos permite variar, por exemplo, a vazão sem variar a pressão da barra, de forma que eu possa, por exemplo, aplicar volume de cauda maior, volume de cauda menor, sem mudar o tamanho de gota. Então, isso vai ajudar muito nesse processo de otimização entre segurança e desempenho. Eu vou precisar ter sensores, né, em algum momento, por exemplo, colocar um sensor que possa detectar a arquitetura da planta, então, que identifique se a planta é maior ou menor, se é uma planta ou é um resto de cultura, né, se a planta está lá ou não está, para que eu possa aplicar ou não. Então, os sensores vão ter que fazer parte do processo.
Eu vou ter que colocar informações meteorológicas dentro da máquina, então uma estação meteorológica embarcada vai ser fundamental. Isso tem que estar lá dentro da máquina para que eu possa trabalhar esses aspectos de segurança com relação às condições meteorológicas. E os sistemas de injeção, né? Como vocês podem ver nessa imagem que está no canto inferior esquerdo, né? Eu tenho lá o tanque do pulverizador, eu tenho um sistema de bombeamento, eu tenho um tanque separado para colocar os produtos, aí eu vou fazer essa mistura na medida que eu preciso, né? Isso traz uma série de vantagens do ponto de vista de descontaminação da máquina, de segurança, né? A facilidade de mistura de produtos, né? Tem pontos positivos muito interessantes, né? Uma tecnologia bastante interessante. Então, se eu conseguir juntar tudo isso dentro de uma máquina, e eu não estou falando nada que não possa ser feito. Em realidade, uma máquina desse tipo já existe no mercado. É só uma questão da gente ter a capacidade de fazer o entendimento de todos esses equipamentos dentro de um contexto de dados gerados para todos esses equipamentos, de forma que eu possa, né, manejar esse processo dentro da ideia, né, de boas práticas e de que você tenha a melhor segurança e o melhor desempenho. Então, qual que seria o objetivo, né, de eu fazer esse link da tecnologia de aplicação com a agricultura digital? Então, primeiro e mais importante, a partir dessas tecnologias, injeção de defensivos, sistemas de comutação de pontas, as pontas com os ajustes adequados, as válvulas PWM, eu vou explicar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas fazendo com que esses equipamentos permitam o ajuste correto do tamanho das gotas frente a variações de volume de cauda, de velocidade da máquina, né? Eu vou minimizar o potencial de erros dos técnicos, dos operadores, né? Isso é um caminho para automação. Na medida que eu tenho sistemas de suporte à decisão, eu vou delegar informações mais cotidianas, mais básicas, mais mecânicas, para que a máquina faça de forma que o operador possa ficar mais atento às questões mais importantes, mais críticas, mais tecnológicas, né? O processo de tomada de decisão agronômico, de forma que ele não fique preocupado, por exemplo, em pilotar a máquina, em ligar e desligar a barra, em fazer qualquer outra ação, entre aspas, mecânica, né? E que ele possa ficar ativo na interligação do conhecimento agronômico com a tecnologia de informação e com a máquina, né? E esse caminho da automação não para retirar o operador de dentro da máquina, no sentido de desemprego, mas no sentido ao contrário, de você colocar dentro da máquina uma pessoa que tem uma ação mais crítica. Isso vai trazer mais segurança e mais desempenho. Então, eu busco aqui, até é interessante isso, né? Um ditado que vem da aviação, né? Muita gente diz que o melhor piloto que existe é o automático, né? Porque ele raramente falha. E é verdade, né? À medida que você tem um pulverizador automático e que você tem uma pessoa ali dentro para gerenciar o processo, você consegue colocar mais ação crítica em cima desse processo, né? Essa aplicação vai poder ser feita de maneira mais bem pensada, de uma maneira mais segura e mais eficiente, sem que eu tenha que trabalhar, né, com ações repetitivas, insalubres, né, ou que tenham um baixo valor agregado do ponto de vista de informação, né? Eu vou poder otimizar o processo de pulverização frente a todos esses fatores do ambiente, então as questões relativas à meteorologia local e ajustar a tecnologia para meteorologia local. E, finalmente, se eu juntar tudo isso, eu vou poder trabalhar com um sistema mais seguro e vou reduzir o impacto no ambiente. Então, todos esses passos, né, na migração da tecnologia de aplicação convencional para a tecnologia de aplicação dentro do contexto da agricultura digital, e todos esses passos eles vão nos ajudar a reduzir o potencial que a gente tem de impacto ambiental. Bom, a gente já está indo para os nossos últimos 10 minutos de apresentação. Eu gostaria de agora detalhar um pouquinho 3 dos elementos que eu citei, né, que eu acho que são importantes, né? Falar um pouquinho sobre sistemas de monitoramento e telemetria, falar um pouquinho sobre válvula PWM, falar um pouquinho sobre sistemas de injeção e defensivos, que são elementos importantes dentro desse conceito, né, da tecnologia de informação dentro dos pulverizadores. Hoje, a gente tem a possibilidade de ter dentro da máquina um computador de bordo que pode ter a sua tela espelhada num smartphone, que pode ter a sua tela espelhada num computador, num desktop dentro do escritório. Eu posso trocar informações, eu posso monitorar o que a máquina está fazendo, eu posso monitorar dezenas de máquinas, né, em
centenas de hectares trabalhados ao mesmo tempo. Então, esses sistemas integrados, né, como esse que eu estou mostrando da empresa Soniftec, são fantásticos para que a gente possa trabalhar esse aspecto da integração de dados, do controle, né, do fluxo de informação e, principalmente, que eu acho que talvez seja o mais interessante, para a gente agregar informação ao processo. Então, na medida que a gente tem essa ferramenta de tecnologia de informação, que a gente possa, a partir da telemetria, tirar informações da máquina, né? Se essa máquina tem, por exemplo, um sensor de pressão. Então, eu posso, a partir do GPS da máquina e do sensor de pressão, fazer um mapa da pressão de pulverização ao longo das áreas. Tá? Isso é uma atividade que vários fornecedores de sistemas eletrônicos embarcados possibilitam. Né? Então, se eu souber onde a pressão foi maior e a pressão foi menor, né, eu consigo saber onde a aplicação foi feita com gota maior ou menor, eu consigo rastrear eventuais problemas fitossanitários, eventuais respostas produtivas da cultura a partir de variações da tecnologia de aplicação. Então, isso é fantástico, né? Onde eu consigo fazer essa interação. Essa interação é que vai representar, né, o sistema de suporte à decisão dentro dessa ideia do Big Data, da análise de dados. Então, nesse sentido, a telemetria é uma coisa, né, ou o sistema de eletrônica embarcado com a possibilidade da telemetria para a tecnologia de aplicação é um caminho sem volta, né? Porque eu não posso abrir mão da informação para poder fazer um sistema de aplicação que seja seguro, que seja competente, né? Então, tem uma série de possibilidades. Você pode monitorar, por exemplo, velocidade da máquina, pressão, condição meteorológica. Eu posso monitorar onde a máquina foi, eu posso monitorar o status da barra, né, posição da barra, se a pulverização estava aberta ou fechada, se ele pulverizou em tal hora, o que ele estava fazendo em que hora, onde ele estava naquele momento, né? Então, tudo isso passa a ser informação que vai fazer parte dessa nuvem de dados que vai nos ajudar a tomar decisão. Então, fundamental para que eu tenha um processo de aplicação que possa ser bem feito, que possa ser colocado de maneira competente no sentido da qualidade e da segurança. Da mesma forma que o sistema de eletrônica embarcado, os computadores de bordo e a telemetria nos ajudam a coletar informação, eles nos ajudam também a controlar, né, os sistemas ativos de tecnologia de aplicação, como injeção de defensivos e como as válvulas PWM, que são elementos que vão controlar, né, a aplicação, controlar a dose de produto, controlar a pulverização, controlar as gotas geradas, né? Então, tem uma série de elementos da tecnologia de aplicação que a gente vai conseguir controlar e injeção de defensivos é um desses elementos. Então, a partir daquela eletrônica, a gente consegue controlar dose de produto, a gente consegue misturar produto instantaneamente, online dentro da máquina, de forma a ter uma tecnologia de aplicação mais moderna, né? Então, qual que é a ideia da injeção de defensivos? É você poder variar a dose do defensivo independente do volume de calda. Então, como está nessa máquina, né, eu tenho o tanque com água, eu tenho pequenos tanques onde eu vou colocar alguns produtos, esses produtos vão ser dosados, né, na medida que a máquina vai se deslocando e vão ser aplicados através da barra. Esses produtos não vão lá para dentro do tanque do pulverizador, então isso evita a mistura em tanque, vai facilitar sobremaneira a questão da limpeza e descontaminação, principalmente no caso de produtos que podem causar fitotoxicidade em aplicações seguintes. Então, é um sistema extremamente interessante, por exemplo, para essa nova geração de produtos que a gente vai passar a utilizar a partir do ano que vem, né? Herbicidas hormonais como 2,4-D, com essas novas formulações, ou como dicamba, né? Dentro desses processos, desses eventos de biotecnologia que vão revolucionar aí a agricultura nos próximos 2-3 anos. Sistemas de injeção vão ser muito importantes para esses processos, principalmente para essa questão da facilidade que eu vou ter de limpeza e descontaminação. Então, a ideia básica da injeção de defensivos é você ter a água separada do produto e misturar essa água com o produto na medida que eu faço a aplicação. Funciona para todos os produtos? Quase todos. Tem algumas restrições? Em alguns casos, sim, dependendo de formulação, dependendo de característica físico-química dos defensivos em si. A gente tem que trabalhar uma série de questões relativas ao processo de utilização dos produtos, mas não deixa de ser um sistema extremamente interessante para que a gente possa
utilizar essa ideia da agricultura digital. E sem deixar de lembrar, né, muito importante, o sistema de injeção vai ser uma forma de gerar dados também, porque a partir do sistema de injeção eu posso gerar dados do produto que foi aplicado, da dose que foi aplicado, da mistura que foi aplicado, né, essas informações se georreferenciadas podem virar mapas que podem, né, realimentar os sistemas de tomada de decisão que vão estar aí nas nuvens, de forma que eu vou ter bastante condição de trabalhar em cima do processo de tomada de decisão. Eu vou falar um pouquinho dos sensores, né? Sensores que vão ser utilizados principalmente para fazer aplicação localizada, para tomar decisões instantâneas dentro da máquina. Então, eu peguei aqui um tipo de sensor, que é o sensor de vermelho e infravermelho. Ele detecta o verde das plantas, né? Na verdade, ele despreza, por exemplo, uma planta que está seca, um resto de cultura, mas ele consegue, a partir do balanço entre o que ele emite a partir de um sensor de luz vermelha e o que a planta reflete do infravermelho próximo, e aí a partir desse balanço de emissão e recepção, ele dispara ou não a aplicação frente à presença ou não de uma planta debaixo dos sensores da barra. Então, um sistema desse é fantástico para você poder trabalhar em cima da otimização máxima da aplicação, que é a aplicação localizada, né? Você aplicar o produto apenas em cima da onde a gente tem as plantas, né? Isso é uma outra técnica ligada a essa agricultura digital. E, finalmente, o último elemento que eu gostaria de falar, que são essas válvulas PWM. Eu falei disso na apresentação inteira, né? O que significa esse PWM, né? PWM vem de um nome em inglês que chama Pulse Width Modulation, que é a modulação pela largura do pulso. Eu vou mostrar um gráfico que explica o funcionamento disso, mas basicamente é uma válvula elétrica, né, que fica ligando e desligando, né, numa frequência bem alta, e o tempo que ela fica ligada e o tempo que ela fica desligado é variável, né? Então você consegue variar a vazão sem variar a pressão dessa ponta. E se ela não varia a pressão, ela não varia o tamanho de gota. Então, aquilo, né? É o santo graal que a gente gostaria da tecnologia de aplicação, de você conseguir variar a vazão de uma mesma ponta, né? Sem ter que mudar a pressão dessa ponta e, portanto, sem ter que mudar o espectro de gotas. Então, isso traria, né, a otimização do processo de aplicação ao seu melhor estágio. Então, vários fabricantes hoje trabalham com esse sistema. Então, como eu disse, né, vamos pegar um exemplo de um sistema que trabalha numa frequência de 10 Hz. Então, ela vai ligar e desligar 10 vezes por segundo, tá? Então, se ela fizer ligar e desligar 10 vezes por segundo, o tanto que ela liga e o tanto que ela desliga, né, o tempo que ela fica ligada, o tempo que ela fica desligado, é variável. Por exemplo, na figura da direita, eu vou ajustar para que ela fique ligada em intervalos de 40 milissegundos. Então, um quarto do tempo que representa aquele ciclo de funcionamento, né? Então, dos 100 milissegundos que dura o ciclo, 40 milissegundos ela fica ligada, 60 milissegundos ela fica desligada. Então, ela vai soltando pulsos de pulverização, sempre mantendo o mesmo espectro de gotas, e com isso eu consigo reduzir a vazão da ponta, né, proporcionalmente a esse 40% do tempo que ela está ligada. E na figura da direita, eu coloquei um ciclo de funcionamento de 80 milissegundos, então 80 em 100, então 80%. Com um ciclo de trabalho de 80%, ela fica 80% do tempo disponível aberta e 20% do tempo fechado. Então, aí ela vai dar uma vazão maior proporcionalmente a esse tempo. Então, com esse sistema, é fantástico do ponto de vista tecnológico, porque eu consigo, né, variar o ciclo de 0 até 100%. Então, se eu colocar a válvula para trabalhar num ciclo de 100%, ela vai trabalhar numa pressão constante, fazendo uma pulverização adequada. Se eu reduzir o ciclo para 50%, ela vai pulverizar 50% do volume do líquido que tinha que passar. Então, a vazão da ponta vai ser de 50% do que ela seria num ciclo de 100%, mas ela vai manter o mesmo espectro de gotas. E assim eu posso baixar, por exemplo, como o último desenho, né, onde eu estou com um ciclo de 25%. Nesse caso, o controle das válvulas, né, ela pode ser colocado nas seções de pulverizadores, nas pontas de pulverização, e isso permite a gente
e evoluindo, juntando tecnologia. Aqui eu peguei um exemplo, né, do controle automático bico a bico, que é muito comum para alguns dos fabricantes de pulverizadores, né? Esse é um exemplo que eu peguei da Jacto, onde, se você comparar o controle manual que está para o lado esquerdo e o controle automático bico a bico que está para o lado direito, né, você percebe que você tem muito menos falha de sobreposição de faixas, né, a partir do momento que você consegue controlar cada uma das pontas individualmente. E isso se torna viável e se torna bastante mais fácil se eu tiver esses sistemas de válvulas PWM. Isso nos permite trabalhar em curvas, o que eu acho fantástico, de forma que eu possa trabalhar, por exemplo, né, durante uma curva, o lado de fora da barra, né, nesse desenho do lado esquerdo, do lado de fora da barra, se ele estiver na curva, ele vai andar mais depressa que a barra, né, porque ele, né, vai ter que fazer a curva. Então, se ele tiver uma vazão constante, ele vai estar com mais velocidade, portanto, com o volume de cauda mais baixo. E o lado de dentro da barra, que é o lado de dentro da curva, né, vai estar com uma velocidade bem menor, por isso com um volume de cauda bem maior, né, se ele tiver com uma vazão constante. E se eu colocar o PWM para controlar bico a bico essa barra, então eu vou ver que tanto do lado direito quanto do lado esquerdo da máquina, a vazão vai ficar proporcionalizada ao volume de cauda que eu necessito. Aí eu consigo fazer 100 litros por hectare em todos os bicos, a partir de eu compensar essa variação de velocidade, né, ajustando o volume de cauda. Bom, para a gente fechar, eu gostaria de dizer para vocês que sistemas de monitoramento e telemetria de pulverizadores vão depender muito da gente ter conectividade e da gente ter informações meteorológicas. Isso vai ser fundamental. A injeção de defensivos vai depender muito da gente ter formulações competentes, que sejam compatíveis com sistemas de injeção, que eu tenha doses e misturas que sejam justas para a utilização da tecnologia e, evidentemente, os sistemas de injeção dependem do tempo de resposta. Isso vai ser uma equação que a gente vai ter que estar muito bem ajustado para que esses sistemas possam nos ajudar a trabalhar e gerar dados para essa agricultura digital. E, finalmente, o controle dos bicos pelas válvulas PWM, né, vão, com certeza, colaborar bastante, mas a gente precisa ter mais pontas de pulverização que sejam adaptadas a esse sistema, né? A nossa apresentação é uma apresentação muito curta hoje, não dá tempo de falar tudo, né? Mas essas válvulas, elas requerem pontas de pulverização específicas e muitas delas precisam ser desenvolvidas para essa questão de redução de deriva e de maior segurança. Então, é um desafio que a gente está lidando junto com os fabricantes de pontas. Muitos estão hoje desenvolvendo pontas especiais para uso com sistemas PWM com o objetivo de reduzir deriva e, sem dúvida, né, todos os sistemas, mas principalmente esses sistemas de controle de bicos com essas válvulas elétricas, vão ter que ser desenvolvidos, né, com resistência para trabalhar com essas misturas complexas, né? Muitos produtos que são corrosivos, produtos que têm pH extremo, produtos que têm muita partícula, que são abrasivos, vão ser um desafio muito grande para essa eletromecânica, né, das válvulas elétricas. Isso tudo, né, se contrapõe, né, ao sentido de que, né, seria tudo fácil se a gente não tivesse os problemas, né? Mas, por outro lado, nos colocam os desafios que vão permitir que nós, né, na academia, com os nossos alunos, os nossos pós-graduandos, continuemos a fazer as pesquisas, né, para alimentar, né, a agricultura com tecnologia. Bom, era esse o objetivo da minha apresentação. A gente está aí no nosso limite do horário. Eu vou estar à disposição de vocês para responder perguntas. Só para reforçar, tá aí o meu contato de e-mail, né, o contato de telefone. A gente vai ter o máximo prazer de estar interagindo com vocês, se assim for necessário. E nós estamos à disposição aqui na Unesp de Botucatu para trocar informações e para trabalhar dentro dessa ideia do desenvolvimento da agricultura junto com a tecnologia de aplicação. Bom, eu vou retornar agora a palavra para Maria Clara, tá? Maria Clara, fica à vontade para você coordenar aí a questão das perguntas, a gente está à disposição, tá bom? Obrigado, viu? Muito bom, professor. Tenho certeza que o conteúdo contemplou todos os espectadores, foi ótimo. E agora a gente vai ter um tempinho para as perguntas, né, de vocês.
Enquanto isso, tirem foto, compartilhem os stories no Instagram, marquem a gente está de olho em tudo. Se a gente tiver bastante compartilhamento, marcando a gente vai deixar esse conteúdo disponibilizado para vocês depois. Bom, a gente recebeu bastante pergunta, viu, professora? A gente vai tentar fazer algumas. Bom, pode começar? Pode ser. Então tá. A primeira pergunta é do Denis. Ele perguntou: professor, em uma aplicação aérea, quais são os principais pontos de regulagem para se ter uma aplicação segura e temos um parâmetro aceitável de deriva? Então, vamos lá. Eu não falei muito de aplicação aérea hoje, porque não era o tema, mas quase tudo que a gente tem de regulagem num pulverizador terrestre, a gente tem no aéreo. Então, a gente ajusta a montagem dos bicos na barra, a gente ajusta o tamanho do orifício do bico para poder ajustar a vazão, a gente ajusta a pressão, a gente troca o tipo de ponta para poder mudar o tamanho de gota, né? E aí o avião tem os aspectos de regulagem que são específicos dele, né? Algumas angulações que a gente coloca, por exemplo, nas pás dos atomizadores ou nas próprias pontas de pulverização para aproveitar o fluxo de ar do avião voando, né? O avião vai estar voando lá, sei lá, 200 km por hora, então isso ajuda a fazer a geração de gotas, né? E todos esses aspectos juntos nos permitem selecionar o espectro de gotas adequado, no caso da pergunta do Denis, para poder reduzir o risco de deriva e fazer uma aplicação mais segura. Entendi. O Carlos Henrique perguntou: qual a opinião do senhor em relação à eficiência da aplicação aérea versus a terrestre para controle de insetos, pragas e doenças na cultura do algodão? Olha, o algodão é uma das culturas que mais utiliza aplicação aérea, assim, isso é inquestionável por uma série de razões, e talvez dentro da fitossanidade, né, da entomologia, as pragas de algodão são realmente um desafio, e se a gente for direto no bicudo do algodoeiro, que talvez seja a praga mais desafiadora, né, ela requer ações extremamente rápidas de controle e eficientes. Então, é muito difícil que a gente consiga trabalhar em larga escala com algodão se não for com aplicação aérea. Então, sim, a aplicação aérea é importante, ela é eficiente, a gente tem bastante experiência, nós inclusive estamos com um ensaio de aplicação aérea em algodão rodando nesse momento lá em Luiz Eduardo Magalhães, lá longe daqui, o ensaio está rodando, mesmo nessa pandemia lá o algodão não parou, o ensaio está rodando, foi uma das últimas viagens que eu fiz antes de vir para a quarentena, e eu diria, quer dizer que a tecnologia de aplicação aérea é fundamental para algumas culturas, soja, milho, algodão, florestas, ou mesmo para pastagens, a gente não pode abrir mão da tecnologia de aplicação aérea, porque ela representa uma parte do segmento importante para que a gente possa fazer aplicações competentes. Opa, eu esqueci de desmutar o microfone. E o Maicon perguntou: a agricultura 4.0 será um fator dominante para o melhoramento da agricultura brasileira, na opinião do senhor? Eu diria que sim, e talvez tenha sido esse o objetivo dessa apresentação hoje, de tentar fazer um link entre as duas coisas, né? Aqueles que me conhecem como professor aqui na Unesp Botucatu, eu também sou professor da área de agricultura de precisão, então a gente está sempre buscando esse link, e eu acredito que se você pensar bem como é a agricultura nos bolsões de maior tecnologia, ela já é uma realidade. Então, você vai nas propriedades, os pragueiros já têm smartphone com aplicativos, você tem fazendas já com um alto grau de conectividade, você tem redes de conectividade de uma máquina para outra que dão conta de fazer esse trabalho. Então, eu acho que sim, e eu acho que nós vamos ter uma mudança bastante significativa nos próximos anos a partir da implantação desses conceitos. E o Júlio Braga perguntou: professor, sobre a relação velocidade, pressão e qualidade, o senhor acredita que a pulverização pulsada será item básico para as máquinas de pulverização nos próximos anos? Eu diria o seguinte, vai ser uma das opções mais importantes nos sistemas de alto desempenho. Então, as máquinas que trabalham com alto desempenho provavelmente vão precisar dessa tecnologia. As máquinas de médio e pequeno porte,
pulverizadores costais, pulverizadores de barra de pequeno porte, as máquinas de menor desempenho operacional, então menor capacidade operacional, elas vão poder trabalhar no sistema convencional, sem a eletrônica, sem essa complicação tecnológica, entre aspas, né, complicação no sentido de que você tem que ter, né, um conhecimento para operar essa eletrônica, mas as máquinas mais simples vão continuar existindo. Mas as máquinas de grande porte, as máquinas de alto desempenho, as máquinas em que você investe o teu recurso para obter desempenho, elas vão precisar ter isso como opção de trabalho. Nem sempre vai precisar ser usado, mas em alguns aspectos, né, vai ser muito importante que esteja disponível. E o Jairson perguntou: professor, com a tecnologia de aplicação eletrostática, é possível realizar vazão mais baixa com a mesma eficiência? Então, foi uma boa pergunta. Eu acho que eletrostático é um sistema bastante interessante. A gente tem, inclusive, hoje uma máquina no mercado, um pulverizador de barras, que juntando o sistema eletrostático com o sistema de assistência de ar, né, ele junta os dois conceitos e traz uma série de vantagens interessantes, né, em deposição e redução de risco deriva. A gente tem vários exemplos de pulverizadores costais, né, pulverizadores manuais com sistema eletrostático, que são fantásticos para fruticultura, para culturas de pequeno porte, de baixo fuste, principalmente para as plantas que são mais individualizadas, né, onde o sistema eletrostático tem uma vantagem maior. Mas, efetivamente, para alguns sistemas, o eletrostático não vai ser tão útil. Então, eu diria que, se você imaginar uma aplicação eletrostática, com exceção desse sistema que tem assistência de ar junto, vamos pensar o eletrostático sem assistência de ar. Ele, para ser usado numa cultura bastante folhada e bastante fechada, imagina uma soja em R3, 4, 5, por aí, se você usar o eletrostático, a maior parte da deposição vai ficar retida na parte superior, né? Porque a carga elétrica vai levar as gotas direto para as folhas. Então, você vai ter um baixo índice de penetração das gotas no enfolhamento e isso vai prejudicar alguns tipos de aplicação, né? Mas pode ser interessante, por exemplo, para bicudo no algodão, pensando que o inseto fica mais na parte superior. Então, assim, tem situações em que vai ser bastante interessante, tem situações que não. Eu acho que o importante é entender que o eletrostático é um nicho de mercado importante e que a gente tem que entender onde ele deve ser utilizado para que ele possa ser utilizado de maneira correta. Com certeza. E o Pedro Padilha perguntou, boa noite, aliás, ele falou, né? Boa noite, professor. O senhor tem estudos recentes sobre o uso da ponta TTI em válvulas PWM? Qual seria o principal entrave desse tipo de ponta versus válvula PWM? Então, é uma das coisas que hoje não ia dar tempo de falar tudo, né? Se deixar, eu vou falando, né? Só que vai chegar na hora, vocês me cortam, porque senão já viu, né? O professor gosta tranquilo, de falar. Professor. Mas, assim, essa é uma pergunta ótima. De fato, a válvula PWM, ela requer, né, como junção otimizada, uma ponta sem indução de ar. Então, a ponta ótima para a utilização do sistema PWM é a ponta sem indução de ar, porque o pulsar do PWM não é muito compatível com o processo de indução de ar, e aí você tem uma queda de desempenho da ponta. Então, a gente não deve posicionar a ponta TTI para utilizar, né, com o sistema de acionamento de bicos PWM. Então, a gente deve buscar pontas que não são de indução de ar. Então, alguns fabricantes, né, a Hypro, a Tijet estão desenvolvendo, a Magnojet estão desenvolvendo pontas específicas para utilizar com PWM, que são pontas que substituiriam a ponta TTI com gotas ultragrossas, mas sem indução de ar, para evitar essa incompatibilidade das duas técnicas. Opa. E o Jorge perguntou, aliás, também falou boa noite. E pensando na cultura do café, onde temos plantas de alturas, estruturas e, por vezes, enfolhamentos diferentes, como a tecnologia se aplica para aumentar o efeito da ação aplicada? Então, o café é um dos elementos, café, citros, né? Essas culturas, elas têm um potencial muito grande de utilização de eletrônica embarcada e da utilização de sensores instantâneos, sensores online. Aliás, as máquinas para café e para
para citros, elas podem ser equipadas com sensores de ultrassom, com sensores de proximidade, para que a pulverização seja ligada e desligada na medida que você se aproxima ou não do enfolhamento das plantas. Mas o mais legal, ainda não está no mercado, né, são os sensores baseados na tecnologia LiDAR, que é o Laser Detection. Tem uma frase em inglês que define isso, né? Mas esse sistema LiDAR, ele mapeia a planta, cria um mapa virtual da planta, joga esse mapa virtual dentro do computador da máquina e a máquina ajusta a aplicação, né, otimizando a pulverização frente ao formato e arquitetura da planta. Isso já existe como tecnologia de pesquisa, né? Em alguns países. A gente tem sistemas desses no Brasil em desenvolvimento, em avaliação, como equipamento de pesquisa, né? Mas existe uma tendência disso passar a ser utilizado no futuro, né, à medida que isso vai baixando o custo, e seria muito interessante, né, por exemplo, que você trouxe do café, para que eu possa ajustar, né, a aplicação, usando a mesma máquina para plantas maiores, plantas menores, para não pulverizar onde tem uma falha de uma planta, né, e para que eu possa, então, ter uma aplicação mais ajustada a essas variações de arquitetura. E, bom, acho que por último, o Luiz perguntou: para a dessecação da palhada de braquiária, alta quantidade de massa, para plantio direto, quais as dicas para se chegar no momento da semeadura com essa palha bem seca? Então, a gente vai precisar juntar os conceitos. A gente tem 3 coisas aí, né? Nós vamos ter que juntar o conceito de hematologia, vamos entender a fisiologia dessas plantas, o estado nutricional, o estresse hídrico dessas plantas, né? E geralmente a gente vai fazer a dessecação pré-plantio, essas plantas poderiam estar em estresse hídrico. A gente tem que entender quais são as plantas, então tem a ciência da planta daninha. A gente tem que entender os produtos que vão ser aplicados, então aí tem a ciência dos herbicidas, que precisa ser juntado também. Então, os produtos que são sistêmicos, os produtos que são de contato, né? Os produtos que vão ser reunidos nas misturas para manejar a resistência de plantas daninhas. E, finalmente, frente a todo esse emaranhado de conhecimentos, a gente tem que pôr a tecnologia de aplicação. Então, selecionar as pontas que possibilitem você fazer a aplicação pensando na arquitetura dessas plantas, pensando no enfolhamento, pensando no tipo de folha que vai ser aplicado. É folha estreita, então o tamanho de gota adequado para essa folha estreita. Eu vou misturar um inseticida na cauda para fazer já um controle dos insetos na dessecação pré-plantio. Então, qual a tecnologia de aplicação que vai estar ajustada com essa mistura? Então, eu vou ter que fazer isso tudo. Então, eu não posso dizer para você qual é a melhor técnica, porque eu preciso avaliar, né, frente ao conhecimento dessas 3 áreas. Porém, o que eu diria para você, mais importante, eu preciso escolher a gota que seja mais eficiente do ponto de vista de penetração nessa massa vegetal, evitando efeito guarda-chuva e conseguindo fazer uma boa aplicação. Se isso não for possível, eu vou ter que fazer aplicações sequenciais, né? Isso é uma das técnicas que tem sido recomendado para a gente evitar o uso de gota muito fina, mas essa gota não pode ser fina o suficiente para que ela ocasione o risco de deriva. Então, eu tenho que achar esse equilíbrio entre desempenho e segurança. Então, eu uso a maior gota que eu puder que garanta o desempenho, né, sem que eu perca, né, o foco na questão das boas práticas na aplicação. Tá bom? Então, eu agradeço de novo para vocês aí do Senagre Júnior a oportunidade de participar. A gente vai estar sempre à disposição e eu agradeço todo mundo que acompanhou a gente aí pelo canal do YouTube. A gente queria agradecer você de novo, professor, por toda a sua disponibilidade. Foi ótimo, tudo que você falou foi tudo super relevante, por responder as perguntas do pessoal, né? E para o pessoal, lembrando, esse foi o nosso primeiro dia do webinar. Amanhã a gente vai ter, no mesmo horário, no mesmo canal, a Renate Krause, que ela vai falar sobre a mosca branca na sua lavoura. Então, não esqueçam de nos seguir no Instagram, tá tudo aqui embaixo, tem um e-mail para entrar em contato com a gente. Entrem no nosso canal do Telegram, que também está no link aqui embaixo, que lá, essa semana ainda, a gente vai mandar pontos importantes que foram abordados
nesses dias de webinar. Então, queria agradecer a todo mundo, a você de novo, professor, a todo mundo que esteve aqui, a equipe do Senagre Júnior, e acho que por hoje é só. Até amanhã, gente.